nós vamos fazer uma experiência aqui, uma demonstração, para a gente conseguir ilustrar essa questão de quanto mais frames, mais quadros, mais lento fica o movimento, a animação, e quanto menos quadros, mais rápido fica a animação. Eu dei início, nós fizemos essa estrutura, colocando a webcam fixa, porque a animação é importante que a webcam fique fixa, né? Mas nós usamos ela fixa por uma barra na horizontal. Não altera se está na horizontal ou se está na vertical, não é? O importante é que se tenha a webcam fixa num ponto para que se determine a área de manja, como nós já fizemos. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma palavra, nós vamos escrever a palavra fim, não é? Em que, em alguns momentos, nós vamos observar que na construção dessa palavra sendo escrita, né, tendo a impressão que a palavra está se escrevendo sobre essa área de mancha, nós fizemos um fundo preto, né? Por vezes nós teremos um movimento mais lento, que nós utilizaremos uma interpolação, uma intermediação, inserindo mais quadros no processo da animação, e por outras vezes nós vamos ter na construção da palavra fim um movimento mais rápido na construção dessa palavra, porque nós vamos estar utilizando menos quadros, né? Então nós vamos ter um movimento mais rápido. Eu inicio essa animação com 2,5 segundos aproximadamente de fotografias, né, de quadros, que eu coloquei aqui 78 quadros, né, para dar esse 1,5 segundos, sem imagem, né, sem nada. Eu poderia até colocar um pouco mais, eu acho que eu vou colocar 3 segundos de animação de fundo parado, sem nada no fundo, né? Quando nós vamos então iniciar a mancha da palavra fim. A gente pode observar que eu estou fazendo riscos pequenos na construção da palavra fim, e a cada risquinho que eu faço, eu vou fotografando essa etapa. Vamos observar que eu vou completar o F, só que eu vou colocar riscos maiores e vou fotografar menos. Então nós vamos ter aqui, nessa outra semi-reta, um movimento muito mais rápido.
Vou agora aumentar o número de imagens, colocando pequenas semi-retas, e, portanto, nós vamos ter a letra I bem mais lenta do que esse F, essa semi-reta em que eu coloquei poucos quadros, né? Veja que eu vou fazer o M muito rápido, eu vou fazer o M apenas com eu fiz essa aresta do M, né, apenas com um risco. Né? Nós vamos ver que ela repentinamente vai surgir. Quer dizer, eu fiz um risco e fotografei apenas uma vez. Então, nós vamos ter aqui um movimento extremamente rápido. Surge repentinamente essa aresta. Aqui, nesse F, nós vamos ter um movimento rápido, mas não tão rápido quanto o surgimento desse, porque aqui eu tive um número bem menor de fotografias em relação a essa outra construção do F, porém, eu tive mais fotografias aqui do que aqui, que eu fiz apenas uma. Então, eu vou ter o surgimento imediato, rápido, lançado dessa semi-reta, né? Aqui eu tenho mais rápido do que nessa outra estrutura em que eu coloquei muitos riscos, né? E agora eu vou fazer uma construção em que nós vamos ter um movimento mais lento. Então, eu vou construir vagarosamente. Para ser lento, eu coloco mais quadros, o que dá a impressão de vagarosidade, de uma animação lenta, de um movimento lento. Vou fazer novamente aqui nessa parte, nessa aresta, eu fiz apenas uma aresta, né? Uma semi-reta. Aqui eu vou construir com duas semi-retas. Veja que eu não construí a quarta semi-reta da palavra fim, porque aqui na minha área de mancha, onde a minha webcam está pegando, não será possível a visualização, não é? Eu consigo ler fim, posso imaginar pela lei da Gestalt e pelo meu conhecimento em português, que é a letra M, né? Entretanto, não há necessidade de eu colocar aqui, porque ela não será visualizada. Agora, eu vou colocar o pingo, né? Do I. Eu simplesmente poderia colocar a bola e ela surgiria num único movimento como essa aresta. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer extremamente lento. Lento porque eu vou colocar uma inserção, uma quantidade de frames bem significativo, vou colocar bastante fotos na construção do meu pingo.
eu vou puxar um risco aqui embaixo no meu filme, em que eu vou fazer um movimento nem tão rápido quanto eu fiz nessa semi-reta do M, e nem tão mais elaborado, com uma quantidade maior de fotografias. Então, bom, agora eu posso desconstruir isso. Eu vou pegar e vou apagar, interferir com a própria cor sobre o fim, de modo lento. A sombra da minha mão. Veja que agora, esse preenchimento, eu vou fazer um preenchimento. Aqui eu tive uma quantidade significativa de quadros. Eu fui preenchendo vagarosamente, eu fui preenchendo pequenas partes e fotografando, o que deu um volume de fotografias. Essa outra parte em preto, eu vou preencher um número maior. E olha, eu ainda não fotografei. Agora eu realizo uma fotografia, né, uma captura, e essa parte final, ou seja, eu vou ter uma qualidade estética de movimento muito rápida nessa segunda parte que eu estou fazendo agora, porque eu apenas realizei o procedimento de captura em 2 etapas, não é? Olha lá. Então, nós vamos salvar esse projeto e vamos ver como fica o movimento da construção da palavra fim. Olha lá, vou reproduzir essa animação.
Essa parte que fica parado, que não apareceu nada ainda, que eu tinha deixado alguns segundos. Bom, o que nós podemos observar? Nós podemos observar várias coisas nesse projeto. Primeiro, que tem alguns momentos que a minha mão saiu. Por que a minha mão saiu? Porque no momento que eu dei a captura ali no Stop Motion Animator, eu inseri a minha mão na minha área de mancha, enquanto a fotografia ainda estava capturando. Não é? Como a sombra da minha mão aparece, porque na captura eu tenho que aguardar com mais calma para que a área não esteja com a interferência de sombra, de luz, não é? Mantendo a mesma qualidade plástica, se eu desejar, não sei o que eu queira realmente que apareça, não é? A outra coisa que eu quero observar, veja, como o M, aquela primeira aresta do M, ela surge extremamente rápido. Como a segunda aresta do F, ela surge extremamente rápida. Como o pingo, eu vou construir, ele aparece uma construção bem mais orgânica, bem mais lenta, não é? E quando eu coloco para o preenchimento dessa massa toda, no início ela vai sendo preenchida vagarosamente, e quando eu coloco aquela parte final, que eu coloco alguns poucos frames de captura, ela rapidamente é preenchida. Quer dizer, esse domínio do movimento, né, se eu quero uma pessoa correndo, eu terei que colocar menos frames para que seja um movimento rápido, né? O deslocamento de um objeto, se eu quero que ele apareça vagarosamente, eu vou ter que inserir um número maior de quadros. Bom, aqui eu finalizo essa questão desse entendimento básico do deslocamento, da qualidade estética do deslocamento, se mais rápido, se mais lento. Essa modelagem vai depender da intenção, do roteiro, daquilo que você, no seu processo de criação, entendeu que aquele objeto, que então será um personagem, como ele deverá acontecer. Se ele deverá surgir correndo, eu vou ter que usar menos quadros. Se ele vai ter que surgir andando vagarosamente, eu vou ter que utilizar muitos quadros, né? E claro que se eu, em toda a minha animação, eu não der essa modelagem com uma intenção prévia daquilo que eu determinei no meu roteiro, eu tendo a tirar, a minha animação ela fica mais pobre, né? Ela poderá ficar mais pobre, a não ser que eu queira explorar esse movimento, um movimento uniforme, não é? Se essa intenção ela não tem como objetivo, mas eu quero dar uma agudez num movimento rápido, e eu não trabalhar isso, certamente eu vou perder aquela expressão que eu quero colocar, por algum motivo que aquele objeto tem que estar rápido. Por exemplo, se levou um susto, e eu quero que seja um movimento de susto, que geralmente são movimentos rápidos, e eu não coloco esse deslocamento mais rápido na cena em relação aos outros objetos, eu não vou conseguir expressar, por exemplo, aquele susto, né? Então, quando eu escrevo um roteiro, quem é um roteiro? Eu escrevo uma história, né? Então, se eu coloco que o meu personagem ele leva um susto, como eu vou ter que trabalhar a qualidade deste movimento que deu ao entendimento de um susto. E a qualidade desse movimento está ligada ao número de quadros que eu vou inserir para que o movimento fique mais lento ou mais rápido, não é? Se o meu personagem ele leva um tombo, se for um tombo que ele vai levar na lua, qual que vai ser a qualidade estética desse tombo? Se é um tombo que ele vai levar em que tem uma interferência da gravidade, não é? Qual vai ser a outra maneira que eu vou estar trabalhando isso? Quer dizer, entendendo esse conceito, eu consigo dominar esse movimento para expressar aquilo que eu pretendo colocar.
Então, eu tenho uma questão básica aí, que é iniciar um projeto a partir de uma história que demanda um enredo que vai ser expresso não apenas pela história contada, escrita, mas sim pela cena, pelo cenário. E a realidade desse cenário, a realidade dessa história vai estar ligada com a maneira como eu vou estar trabalhando a captura, se mais quadros, se menos quadros, para modelar a expressão exata daquilo que eu pretendo expressar. Bom, claro que o que nós tratamos até agora, nós estamos nos referindo a questões de domínio técnico, para que você possa expressar a sua ideia. Né? Com base na animação do Marcos Magalhães, e nós podemos observar que tem um universo de possibilidades. Não apenas o que o Marcos Magalhães apresenta como material, mas o que a sua imaginação pretende expressar a partir de alguma coisa que você queira contar. Então, tenha uma ideia, aposte nessa ideia, transforme essa ideia numa história. Essa história é escrita num papel, num registro, elabore construções prévias, mesmo que esquemáticas, dessa história contada em forma gráfica, e aí você vai ter um estudo preliminar da maneira como você vai então trabalhar a plástica no seu cenário, não é? E não esqueça, como nós já falamos, que é fundamental a maneira como você vai inserir a quantidade de animação para modelar o ritmo, o movimento na linguagem da sua produção fílmica. Boa sorte e até mais!